Muito bom dia a todos aqueles que se agremiam aqui nesta atividade acadêmica que tem presença física, muito honrosa para mim, e presença virtual do nosso Registros sobre Registros, patrocinado pela Uniregistral, a cujo reitor, o Dr. Francisco Raimundo, eu torno a apresentar o meu testemunho de gratidão pelo patrocínio que concede a essas nossas atividades. Antes de nós começarmos a nossa exposição de hoje, eu queria fazer alguns registros, indicação dos livros que vão ser sorteados. O registro primeiro na verdade, um pranto pela morte da dona Maria Conceição Rossi, agora pela manhã, irmã do meu querido amigo, desembargador Francisco Vicente Rossi. Fiquei consignado a minha solidariedade à família e que Deus receba a alma desta senhora. Igualmente faço votos de pronta recuperação ao Dr. Lírio, marido da Carolina Roberto, e igualmente a recuperação da Simone Dornelas, que está hesitando entre tomar antibiótico ou tomar um Brunello de Montalcino, que seguramente a Ellen de Oliveira vai mandar-lhe para mais pronta recuperação. Bom, quero cumprimentar também a dois grupos de pessoas. Ao grupo dos que foram aprovados nessa primeira fase do 11º concurso de acesso e remoção às notas e aos registros públicos aqui na capital de São Paulo. Concurso da capital, concurso para o Estado. Meus parabéns a estes aprovados. O concurso foi muito difícil e é motivo de júbilo e de honraria que tenham sido aprovados. Mas também meu cumprimento àqueles que, não tendo passado no concurso, não se desanimam e vão continuar em busca do ideal. Ideal não se abandona. Ideal não se abandona. E por falar em ideal não se abandona, o mote de hoje deve ser assim: da acepção de pessoas, livrai-nos, Senhor. Esta é a expressão do dia de hoje. Bom, sorteios serão os seguintes. Para aqueles que estão inscritos na base da EAD da Uniregistral, vamos sortear, desde que tenham assistido ao menos 4 das nossas explanações, esta obra, Primeiras Impressões sobre a Lei número 13.465/2017, escrita pelo desembargador Vicente de Abreu Amadei e os magistrados Alberto Gentil de Almeida Pedroso e Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho. E também este primeiro tomo do Registro de Imóveis Princípios, da série Registros sobre Registros. Para aqueles que, durante a exposição, durante, portanto, a nossa pequena preleção de hoje, compartilharem publicamente esta nossa explanação, vamos sortear 2 livros. O primeiro é este aqui, que é o tomo 2º desta série Registros sobre Registros, Princípios, que acaba de ser lançado pela editora Primos e que pode ser adquirido no site www.iusnaturale.com.br. E o segundo, o Vademecum, organizado pela doutora Laura Contreira Porto, que aqui está presente, pelo doutor Pedro Henrique Martins Bragata e pelo doutor Rodrigo Pacheco Fernandes. A ambos eu cumprimento pontualmente pela aprovação na primeira fase do concurso e que teve a minha coordenação. Esse Vademecum Cartório 2018, que tem, a meu ver, a grande vantagem de ser um livro resultante da experiência de 2 registradores, da diligência da doutora Laura, que complementou essa experiência, que já haviam recrutado material para seu próprio estudo, acrescendo-se ainda, esse é o segundo ponto, a normativa paulista. Portanto, é um livro, a meu ver, importante também para o concurso que aí está em andamento. Muito bom. Vamos hoje à aula número 79, segunda parte do princípio da rogação ou instância. Curiosamente, há 15 dias, em um curso preparatório para o concurso aqui da capital, para o certame que está sendo realizado aqui na capital de São Paulo,
pôs-se exatamente em discussão este tema, com que vamos inaugurar a nossa aula de hoje. Se a voluntariedade da rogação, ela constitui aquilo que se pode chamar de momento estanque, momento culminante e terminal, por exemplo, o que em grego se diz um kairos, ou se é antes algo que se tem dado como um desenvolvimento ou continuidade no tempo. Essa é a discussão. Feita, ou seja, o pedido de rogação, é possível desistir dele ou não? Muito bem. A voluntariedade que se manifesta com a rogação registrária, essa é a pergunta, ela é somente originária? Somente inicial? Somente inaugural? Ou deve compreender-se contínua no tempo? Perseverante, persistente? E, portanto, como ela seria persistente, ou seja, ela não é só um kairos, mas ela seria, na mesma proporção da linguagem grega, um aion, um segmento, estaria sujeita a modificações. Pode ser alterada. E a alteração pode ser até mesmo ablatória, como menciono aqui, ou seja, de supressão. Ablação da instância inaugural, ou seja, não quero mais. Ponto e basta. Pode ou não pode? Essa é a pergunta. Em outros termos, uma vez expressada e dirigida regularmente a rogação ao oficial registrário, pode dela desistir o solicitante? Pode dela desistir no todo ou em parte? Seria possível parcelar a desistência? Pode, além disso, alterar o objetivo? Ou seja, eu quero uma coisa, eu quero alterar o objetivo dessa rogação? Isso que nós vamos discutir na aula de hoje. A rogação registral, saúdo a chegada da doutora Aline Miranda, juíza na primeira vara de registros públicos da capital de São Paulo. A rogação registral ou ao menos supõe-se que o seja, um ato humano. Quer dizer, um ato integrado por dois princípios fundamentais ou elementos. Um de natureza cognoscitiva, ou seja, que é a advertência, e outro de caráter volitivo, voluntário. Aqui essa indicação do ato humano é para fazer um contraponto diferencial com o ato do homem. É possível nós termos um ato humano e um ato do homem. O movimento que eu estou fazendo aqui com as mãos, quase que espontâneo, por assim dizer, é um ato do homem. Se eu, no momento que estou falando, coloco a mão no queixo, que é uma coisa que o nosso pessoal que está fazendo a parte técnica aí vem reclamar, que quando eu ponho a mão no queixo diminui o som. Isso é um ato do homem. Por que é um ato do homem? É feito frequentemente sem advertência, sem consciência do que se está fazendo, e sem vontade de fazê-lo. Eu faço mais ou menos de maneira automática. Já o ato humano não, ele supõe advertência daquilo que se está fazendo, ou do que se vai fazer, e vontade dirigida a fazê-lo. Portanto, um aspecto intelectual e um aspecto volitivo. Eu tenho a impressão que numa das nossas aulas anteriores eu já terei mencionado aqui que um ato humano propriamente dito passa por 10 etapas, 5 da inteligência e 5 da vontade, com extrema rapidez, de tal modo que nós frequentemente nem nos damos conta de que para atravessar uma rua movimentada, nós fazemos, na verdade, um movimento rápido de vontade e inteligência até decidimos praticar o ato, executar o ato. Isso envolve, portanto, muitas vezes o hábito da prudência. Tudo isso é um mecanismo, o nosso intelecto é um mecanismo extremamente complexo, na verdade, e a colaboração dele com a vontade é algo extremamente complicado de ser examinado. Bom, a advertência consiste num prévio ou simultâneo conhecimento do ato que se vai praticar, ou que se está praticando. Deve ser prévio, antecedente, se eu ainda vou praticar o ato, me dou conta de que devo praticar ou não, devo abrir a janela ou não devo abri-la, devo começar esta aula ou não devo começar. Então, previamente eu advirto o que vou fazer. Ou simultaneamente. No momento que eu estou dando esta aula, que tem muito, não é propriamente uma improvisação, mas tem muito de coisa que surge de momento. Exemplos que surgem de momento, exemplos que
que me ocorrem, ilustrações que me ocorrem de fazer, comentários que me acontecem de entender cabíveis. Bom, isso tudo é simultaneidade de conhecimento. Eu não advirto antes do que vou fazer, não premedito sobre o que vou fazer. Diversamente, algumas coisas eu tenho já preparado, imagino já que vou falar determinada indicação. O mesmo mote com que eu iniciei a nossa aula de hoje, da acepção de pessoas, livrai no Senhor, foi algo que eu pensei vindo para cá. Ou seja, eu estava advertido de que falaria isto. Falei com advertência prévia. Isso que estou falando agora é advertência simultânea, ou seja, estou praticando o ato e estou ao mesmo tempo advertindo que estou fazendo sem uma premeditação ou deliberação anterior. Sem que haja advertência, seja antecedente, seja concomitante com o ato, não pode haver ato humano, mas como eu disse há pouco, apenas ato do homem. O que é o voluntário? Voluntário disse do que procede de um princípio intrínseco, ou seja, de uma inclinação originária do próprio agente, com conhecimento e intenção do fim. Marcellinus Zalba, que é um grande pensador contemporâneo, dizia isto em uma expressão latina, que eu acabo, de certo modo, de traduzir antecipadamente. Dizia ele, voluntarium est quod procedit aliquo modo a princípio intrínseco subintellectuale cognizione finis, ou seja, é aquilo que procede de um princípio intrínseco mediante o conhecimento do fim. É interessante aqueles que estudam direito penal, existe uma passagem no Código Penal que é o da atenuação de penas pela confissão espontânea. E a jurisprudência, antes mesmo de assumir o caráter extremadamente ativista que assumiu nos últimos tempos, a jurisprudência pretoriana, interpretava essa compreensão espontânea como confissão espontânea como confissão voluntária, como se fossem coisas iguais. Coisa com a qual eu nunca me pude compatibilizar, porque uma confissão que não fosse voluntária teria sido extorquida, ou teria sido coacta, ela não vale nada. A confissão que atenua a pena é a espontânea, daquele que, tendo praticado um crime, se dirige à autoridade, e antes que a autoridade tenha suspeita alguma, ou tenha prova alguma de quem foi o autor, confessa esta prática. Então isso sim pode ocorrer. Essa é a espontânea, essa que atenua, não a meramente voluntária. Mas acabou prevalecendo na jurisprudência pretoriana um entendimento diverso e que, na verdade, é altamente subjetivista, porque passou a entender que a confissão era voluntária e que esta bastaria para atenuar a pena, porque isso confortaria melhor o juízo do aplicador da lei, o juízo do magistrado. Ou seja, porque conforta o juiz, diminui a pena de outro. Então, confesso que isto é de uma destas absurdidades com as quais eu não pude, do ponto de vista lógico, e sempre respeitado o entendimento não, respeitado as pessoas que entendem diversamente, eu nunca pude concordar com isso. Nem eu, nem o meu querido e saudoso amigo Vonei Correia Leite de Moraes Júnior, com o qual tive a honra de escrever o Crime e Castigo, reflexões politicamente corretas, que deve vir aí um relançamento em breve. Eu vou avisá-los, provavelmente até o final do mês haverá um relançamento desse livro em São Paulo, com uma pequena palestra minha, aqui na sede da APAMAGES. Mas prosseguindo, o voluntário, e saliente-se, a rogação registral deve ser um ato voluntário. Desta maneira, tanto quanto o ato voluntário em geral, a rogação registrária pode ser, entre outras muitas classificações possíveis do ato voluntário. Porque imagine o seguinte, como o ato voluntário diz respeito a uma condição geral de todos os seres humanos, não só condição jurídica, mas em todos os atos da vida, era normal que muita gente se lançasse a conceituá-lo, a observá-lo e a dividi-lo. Então eu estou mencionando aqui algumas das classificações possíveis, mas existem muitas outras. Menciono para aqueles que queiram dedicar-se a um estudo mais aprofundado, não só a obra de Marcellinus Zalba, que eu referi há pouco, mas a de Victor Catherine,
que além dos estudos específicos sobre ética, sobre moral, tem uma magnífica filosofia do direito, Primer, e um autor contemporâneo de todo, morto há alguns anos, Antônio Royo Marín, um grande autor espanhol. Muito bem. O voluntário pode dividir-se, ou seja, a rogação registrada, nesse caso, enquanto ato voluntário, pode dividir-se em explícita, implícita, expressa, tácita, presumida, atual e virtual. Então vamos ver, volto apenas a dizer que isto é uma das classificações ou divisões possíveis, nós teríamos outras. Quando uma rogação se diz explícita, vamos dizer isso, fazer isso especialmente por meio de exemplos, de ilustrações, porque torna mais fácil do que conceitos gerais nessa matéria. A rogação é explícita quando recai sobre algo singular, concreto, determinado. Então eu digo aqui, Tício roga que se registre uma doação e as cláusulas constantes do título. Ou seja, ele o faz de maneira explícita. Eu quero que se registre esta doação e estas cláusulas constantes do título, explicitamente. Mas ela pode ser implícita. A implícita concerne a algo geral, indeterminado. Então a Semprônia solicita que se pratiquem os atos que caibam quanto a um dado título. Apresenta o título, nem sabe bem o que é, já dá para registrar o que está nesse título? Pronto. Implicitamente ela quer que se registre aquilo que o título indica. Já não é explícita, ela não pede que se registre a doação e as cláusulas, como no exemplo anterior, mas que se registre o que estiver no título, implicitamente. Ela pode ser expressa. Expressa é quando a manifestação de vontade se exprime por meio externo. Geralmente se faz com palavras, né? Quero que se registre esse título. Mas ela pode ser também literal. No caso do direito brasileiro, até uma hipótese de rogação literal, que é a que está no parágrafo 1º do artigo 246 da nossa Lei 6.015. Ou pode ser gestual. Melvio, afônico, sinaliza com as mãos que almeja registrar o título que apresenta. Pronto. Ela pode ser, não é inconveniente que o seja. Perfeitamente possível. Ela pode ser tácita, ou seja, em que a manifestação de vontade se induz de outro ato. Ela já não é com essa expressividade anterior, mas ela pode ser tácita. Caio, sem nenhuma palavra ou gesticulação adicional, apresenta um título formal ao balcão de protocolo de um cartório. Pronto. É um pouco diferente daquela gestual em que a pessoa diz assim, simplesmente faz isto. Pronto. Se interpreta isto como realmente vontade de alguém que adverte o que está fazendo, que está numa fila de cartório, ou que pega uma senha e apresenta essa rogação tácita. Pode ser presumida, em que a manifestação de vontade se supõe com plausibilidade a contar de outra conduta. Justamente a presunção é isso, há um fato e eu presumo deste fato um consequente. Yulia, depois de esperar algum tempo na fila do protocolo, recebe um telefonema que lhe noticia a situação de emergência. A filha está doente, choveu demais em Bacabal, quase caiu o teto. Ela sai então do lugar, deixando ali, porém, sobre o balcão, uma escritura notarial de venda e compra de imóveis. Ela fica um tempinho na fila. Aí, de repente, recebe um telefonema urgente, sai correndo, mas antes de ir, joga o documento em cima do cartório. E o registrador, diligente, fez, ela queria realmente fazer isso. Chega na vez dela, apanho, e é a forma presumida. Eu presumo de que alguém que fique numa fila durante um tempo, que recebe um telefonema urgente, tem que sair correndo, mas deixa o título, é porque quer que esse título seja registrado. Já é uma rogação. Pode ser ainda atual, quando a vontade se manifesta no momento mesmo em que o ato se realiza. Emília, ansiosa com a consumação de um registro, não sai do cartório dia após dia, até que a inscrição se perfaça, sempre indicando sua vontade em que o ato se pratica. Os juízes sabem, né? Existe gente que fica esperando a medida liminar o dia inteiro, pede de manhã e fica lá. Já saiu, doutor? O doutor vai. Há um episódio interessante, que eu lembro. O ministro Orozimbo Nonato, que foi do egrégio do Supremo Tribunal Federal, instituição histórica de imenso valor, e que, como instituição, merece todo o nosso respeito, ainda quando juiz de primeiro grau, recebeu uma carta precatória para despacho e não sabia o que fazer. Era um grande jurista,
mas não sabia o que era sabia o que era uma carta precatória, mas não sabia o que fazer com ela. Então o escrivão, esse mesmo ministro Orosimo Nonato conta num dos livros dele, o escrivão se aproximou da porta do gabinete do juiz e disse assim: "Ah, doutor", falando para o advogado, "não se preocupe, estou apenas esperando que Sua Excelência coloque na carta precatória, cumpra-se, servindo de mandado." E aí ele fez, ele falou assim: "Ó, já descobriu o que fazer", apresentou. E eu confesso que eu era juiz novinho, fazia uma semana que eu havia assumido o meu cargo de juiz substituto na comarca de Jundiaí, grande cidade de Jundiaí, que eu gosto muito. Quando ainda não havia feito nenhuma audiência como juiz, recebo um telefonema do juiz da primeira vara, titular da vara, estava doente, o doutor Eleomar Ponte Saraiva, já morreu. E me disse assim: "Olha, menino", não sei porque o pessoal gostava de chamar de menino, eu até tenho saudade desses tempos. "Menino, faz aí a audiência porque eu estou doente." Ele tinha uma periodicidade extraordinária de ficar doente justamente no dia que eu auxiliava na vara. Mas, enfim, aí instalou-se lá a audiência e o advogado, que era um tipo muito inteligente e tudo mais, muito dotado de bom humor, o sobrenome era Lucena, eu já não me lembro mais exatamente o prenome. Mal começada a audiência, diz assim: "Eu quero contraditar a testemunha." Eu sabia perfeitamente toda a teoria da contradita de testemunha. Eu tinha sido aluno do Zé Manuel da Rua do Alvinho, que não era pouco. Durante a minha graduação, fui aluno dele. Bom, eu sei o que é contradita, mas como é que se faz uma maldita dessa coisa durante uma audiência? Fiquei gelado, não podia parar a audiência, levantar e ir para o gabinete para estudar, né? Aí a escrevente, chamava-se Darlene, essa moça, me lembro até hoje, que não tinha feito curso de processo civil com o doutor José Manuel da Rua do Alvim, que provavelmente não sabia muito de processo civil, mas sabia a prática, virou-se para mim e disse: "Passo a palavra ao advogado para que ele diga as razões de contradita." Eu disse: "Passe." Ela passou. Terminou, também não sabia o que fazer, ela falou assim: "Passo a palavra ao advogado da parte contrária para falar." Falei: "Passe." Ela passou. Aí ela virou assim: "O senhor vai decidir agora?" Eu falei: "Isto eu sei fazer." Pois é assim, não? Quer dizer, muitas vezes esse é o problema da atualidade. O advogado fica na porta esperando a liminar. E pode dar-se o fato de uma rogação atual. O tempo inteiro a parte está lá esperando que o registro saia. Não é? Ou virtual. Quando a rogação é virtual, a vontade se manifesta apenas à origem. E ela flui no ato em curso. Ou seja, o normal das coisas é justamente essa rogação virtual. Ou seja, o doutor Mauro vai ao cartório, apresenta o título, vai levar um tempo para o seu registro, pronto. A vontade dele se manifestou e ele vai para casa. Ele não vai ficar permanentemente dizendo: estou com vontade de fazer isso, atenção, minha rogação está aqui, continuo pedindo. Não. Essa vontade projeta os seus efeitos e ela se considera como uma rogação, como um ato humano virtual. Formou aquela intenção, praticou o ato, mantendo essa intenção até que ele volta atrás, eventualmente, que ele tergiverse desta vontade manifestada, o ato continua produzindo seus efeitos. Então se diz aí, neste nosso exemplo, que a rogação é virtual. Ele não torna a pensar no tema. Então é o exemplo que está aqui. Quintus roga a prática de um registro e, enquanto este se processa, não volta a cogitar do assunto. Bom, feita esta classificação, que nos dá matéria, na verdade, para uma meditação muito interessante no dia a dia. Não é só para registros. Isso é uma matéria muito interessante. O que se busca, mediante a rogação, é um registro chamado registro rei effecte. Ou seja, quer dizer isto. Quer dizer que ao solicitar-se um ato, não se postula sobre algo já existente, res affecta, mas algo que deve ainda realizar-se ao fim de um processo, res effecta. A primeira expressão aqui está no genitivo, rei effecte, por isso que está escrito deste modo. E a segunda, não é que é erro de escrita, não. A segunda está no nominativo, res effecta. Portanto, res effecta é aquela que se realiza ao fim de um processo. E, na verdade, a rogação está dirigida para algo
que corresponde ao fim de um processo. E processo, já sabemos, aquilo que marcha para frente. Portanto, está ao fim de uma marcha, ao fim de um processo, ao fim de uma trilha ou caminhada para alguma coisa. Daí que a rogação, ainda que destinada primeiramente, ou seja, na hora da intenção, na hora intencional, a um objeto terminativo, que é o registro rei effecte, ou seja, o registro da coisa a efetuar-se, o registro da res effecta, destina-se não menos, de certo modo, já sabem isto, de outras aulas, secundum quid significa, de algum modo, de certo modo, sob dado aspecto. E a diferença do secundum quid é para a expressão simpliciter. Simpliciter é absolutamente. Secundum quid é sob dado aspecto, relativamente. Destina-se ao processo, ao método, ao caminho, que culminará no ato final intentado pela vontade do solicitante. Método é exatamente isto, caminho. Ora bem, disto resulta que, ordinariamente, a atualidade da rogação, ela é originária. É assim que se dá, foi o que eu disse há pouco. A rogação é quase sempre atual. Ou seja, eu vou ao cartório, rogo e vou embora para casa. Porque não se faz o ato imediatamente. Nós temos todo um processo de qualificação, de verificação documentária, até que se chegue à res effecta, que seria o registro ou a averbação realizada. Portanto, ela é geralmente atual, no sentido de que é originária. Mas essa rogação persevera, como eu disse, de maneira virtual, porque ela deve estender-se por todo o tempo do processo, por toda a marcha, por todo o caminho, até que se consume o registro rei effecte, que constitui o marco derradeiro da virtualidade da rogação. Não é assim que nós fazemos. Outro dia eu fui participar de um congresso muito interessante no Guarujá, patrocinado pelo Colégio Notarial de São Paulo. Saí daqui e fui embora para o Guarujá, não é? Eu não precisei ficar dizendo ao motorista que me levava, olha, vamos para o Guarujá, hein? Agora vamos para o Guarujá, o tempo inteiro. Ou seja, formada a rogação inicial, leve-me ao Guarujá, ele vai fazer o trajeto normal e enquanto eu não mudar essa orientação, o meu ato inicial inaugural continua produzindo efeito. Mas vamos admitir que eu lá tive a ocasião de encontrar a doutora Mônica Dalla Vecchia, esposa do meu grande amigo, o desembargador Fábio, estava acompanhada daquela que deveria ser a tabelinha substituta dela, mas não é, que é a administradora do cartório, a doutora Mariana Herrera. Muito bem. Vamos admitir que no meio do caminho eu disse, olha, quer saber uma coisa, eu não quero mais ir para o Guarujá. Desisti, não vou mais falar no colégio notarial, esqueci o meu trabalho em casa, estou com preguiça, estou preocupado que o Corinthians tem que fazer algum jogo, então não quero mais. Bom, então eu interrompo. Se eu não chego até a res effecta, ao ponto de terminação, essa rogação que vinha produzindo efeitos deixa de produzir efeitos, ela se altera. É essa a discussão que agora vamos ter. Será possível, durante este processo em que essa rogação atual se transforma em virtual, que nós desistamos daquela originária? O problema não é só prático. Né? Toda a questão dessas aulas de teorização é que depois que a gente fala isso, todo mundo diz, mas é óbvio que é assim, não precisava ter dito que era assim. Geralmente as teorias têm esse inconveniente. Né? Mas isso eu sabia. Assim é com o ovo de Colombo também. Né? Depois que se fala, claro, mas é preciso que nós pensemos na parte teórica, porque quando os problemas surgem, eles surgem quase sempre à látera do que é a praxe normal. E é a teoria que vai poder projetar luzes para soluções mais prudentes. Então daí a importância da teoria. Bom, exatamente porque se trata de um processo, de um método, de um caminhar, de um íter estendido no tempo, não há, por evidente, de acordo com a natureza das coisas, nenhum obstáculo a que a vontade firmada à origem possa alterar-se. O que não se exclui é que a lei humana possa, acaso, tornar irretratável a rogação. Então, do ponto de vista da natureza das coisas, uma vontade, por exemplo, a vontade de quem eu tenho dito isto e venha calhar para aqueles que eventualmente não tenham passado no concurso atual, muitas vezes a diferença entre passar em um concurso e não passar não é intelectual, é de vontade, é de disciplina, determinação, é de manter constantemente o projeto inaugural. Ou seja, eu quero passar nesse concurso, começo a estudar agora.
e mantenho constantemente esta vontade. Se eu vejo essa vontade debilitada, se tergiverso, se diminua essa determinação, no fundo o que estou fazendo é rompendo com a vontade inaugural. É a mesma coisa que se dá. Até que as coisas se consumem, pela natureza, nós podemos voltar atrás. Voltamos atrás, eu não quero mais isso, não farei mais isso. Pronto. Mas nada impede que a lei humana proíba. Essa é outra história. Pode dar-se o caso que uma vez determinada uma vontade não possa voltar-se atrás. Até no caso do Brasil, tomemos o exemplo da malfadada lei do divórcio de 1977. Até 1977, quem houvesse manifestado a vontade de casar-se, de contrair casamento, não podia voltar atrás dessa vontade, em termos de dissolução de vínculo. Porque a natureza das coisas não permite, é discutível até que ponto isto é certo ou não certo, mas deixemos isso de lado. Mas a lei não permitia, a lei humana não permitia. Portanto, torna to question. Seria possível impedir que a vontade se desfizesse por lei humana. Não se impede, portanto, que o solicitante, até a consumação do ato registral terminativo, o registro ou averbamento pleiteados, possa desistir da inscrição postulada. Após a consumação do ato, ou seja, depois de o registro ou averbação efetuados, pode haver seu cancelamento, ato registral negativo, com nova rogação, mas já não será simplíster, ou seja, absolutamente desistência da rogação anterior, que se destinava ao ato positivo de registro ou averbação. Então, vejam, o momento consumativo em que eu possa alterar a vontade da rogação é exatamente da prática do ato. Uma vez praticado o registro ou averbação rogada, já não é possível desistir da rogação. Ela se consumou. Eu posso cancelar? Pode. Mas aí então eu tenho uma nova rogação que vai realizar o seu próprio efeito, um ato registral negativo, independentemente, aliás, até por suposição mesmo da existência do anterior, mas independentemente daquela rogação antecedente. Apenas quero voltar um instantinho para dizer que há hipóteses e situações concretas em que, uma vez manifestada a vontade, já não é mais possível voltar atrás, por natureza das coisas. Isso eu quero deixar consignado. Tampouco se interdita que a desistência seja parcial. Não há proibição de que a desistência seja parcial. Por exemplo, numa dada escritura consta que 2 imóveis são adquiridos por Tício. Ele apresenta o título a registro e, no curso do processo, ele reduz o objetivo da rogação a um só dos títulos notariais. Materiais, não formal. Formal era um só, escritura. Ou seja, ele tinha 2 aquisições por uma escritura. Apresenta. Então, vão marchando as 2. Em determinado momento, ele não tem mais interesse. Ou, momentaneamente, eu não tenho dinheiro para pagar os 2 atos agora. Vou fazer só de um. Portanto, isso é perfeitamente possível, uma redução quantitativa. Que já envolve um problema, que é o da cindibilidade. Há quem julgue que não seja nunca possível cindir o título formal. Eu penso perfeitamente possível e acho mesmo que sequer seria praticável não cindi-lo, porque eu não vejo impedimento a que, por meio de uma só escritura, eu compro um imóvel situado sobre uma determinada circunscrição imobiliária e outro situado sobre outra. Portanto, aí não há como não cindi-lo, não poderia registrar esse título. Penso que a cindibilidade é possível prová-la assim por uma redução ao absurdo, que seria negá-la. Mas, enfim, aqui é uma redução quantitativa, perfeitamente possível. A outra questão que é, agora sim, mais complicada, é a da mudança do objetivo de uma rogação principal unitária. Ou seja, que a origem tinha um só fim principal. Não se consideram aqui os acessórios. Por exemplo, as averbações exigíveis para o fim principal. Eu quero, por exemplo, o registro stricto sensu perseguido, né? E com esse pedido de registro, vão também embutidos implicitamente essas averbações necessárias, que se fizeram necessárias para que eu consiga obter o meu objetivo principal. Bom, nós vamos ver aqui as distinções que cabem. Não se pode refutar, por exemplo, que
se Tício pleiteia o registro de uma penhora, ele altere seu objetivo e postule seja a constituição averbada, por exemplo. Se isso vai ser ou não deferido é questão diversa, mas enfim, não estamos cuidando só da rogação. Ele pede o que quiser e o registrador defere o que acha que deve. Ou seja, ele pede o registro, olha, eu quero que se registre essa penhora. Um dia depois ele pensa melhor, verifica provavelmente que, do ponto de vista emolumentar, será melhor pagar a averbação, ou que deve seguir o que está escrito textualmente na lei tal ou na lei qual, diz, eu não quero mais que se registre, eu quero que se averbe. Portanto, ele dirige, efetivamente, de maneira expressa, de maneira explícita, a sua pretensão. Da mesma forma, semprônia, credora hipotecária pode solicitar, de caminho, a redução do valor da garantia constante do título e que era a origem objeto da rogação. Imagina, ela apresenta um título em que a hipoteca tem um determinado valor. Assim, olha, eu não quero mais registrar a hipoteca pelo valor de 1 milhão. Eu quero que se registre por 500 mil. Sabe-se lá por quê. Mas pode haver algum acordo, qualquer ou ela já recebeu parte do preço, alguma coisa assim. Perfeitamente possível. Todavia, agora sim, nós vamos ter hipótese em que isso não é possível. Não se admite a ruptura com a substância do título material, objeto da rogação originária. Melville solicita o registro de uma compra e venda. No curso do processo, atenção de registro, ele postula que diversamente seja registrada uma dação em pagamento, ainda que essa dação seja objeto do mesmo título formal de compra e venda. Imagine o seguinte, 2 atos, compra e venda e dação. Em vez de ele pedir de logo o registro das duas coisas, os dois atos são no mesmo, os dois negócios estão na mesma escritura. Ele vai no cartório e diz, olha, eu quero que se faça aqui o registro da compra e venda, por favor. O senhor quer da dação? Não, só da compra e venda. Pois não. No curso, ele muda de ideia e diz, não quero mais o registro da compra e venda, eu quero que se faça o registro da dação. Você não pode alterar a rogação aqui. Ele está, na verdade, mudando substancialmente o objeto. E isto, por que não pode? Porque está, primeiro, a rogação inicial não era esta. E segundo, porque há o risco de prejuízo de algum terceiro que possa ter entrado no protocolo relativamente ao imóvel, quer dizer, com a prática de um ato de direito real contraditório relativamente ao imóvel objeto da dação. Por isso que não pode haver. Vão dizer, mas é mais cômodo, é mais prático, é mais econômico. Sim, tudo isso é verdade. Só não é verdade que seja mais seguro. Só não é verdade que seja mais justo. A razão fundamental do impedimento de alterar-se neste passo a rogação está em que, propriamente, o que se inscreve é o título em acepção material. Esse erro de considerar-se que se registram escrituras, que se registram formais, que se registram cartas de adjudicação, tem levado a resultados frequentemente funestos. Como na maior parte das vezes a situação não é conflitiva, as pessoas não percebem que estes equívocos levam frequentemente a consequências ruins. E eu insisto nesse exemplo que vem de Aristóteles e que foi retomado por Santo Tomás. Um erro pequenino no início de um problema, quando, tomando o exemplo de uma roda da carroça, que era o exemplo usado por Santo Tomás, lá à frente pode manifestar-se com os raios da carroça se abrindo, com um erro gigantesco. O que se registra, o que se inscreve no registro imobiliário é o título em sentido material, não o título formal. Não se registra uma escritura. Registra-se a compra e venda que está instrumentada nessa escritura. Não se registra um contrato particular de locação, registra-se a locação veiculada por esse contrato. De modo que é este, causa jurídica, o que demarca a prenotação e configura o direito posicional correspondente. Quer dizer, eu levo uma escritura, tem uma compra e venda e uma dação, eu não estou prenotando propriamente para fins de registro a escritura. Essa prenotação se refere à compra e venda e à dação. Por isso, se eu peço o registro da compra e venda, se eu quero mudar essa orientação inaugural para que o registro se faça da dação, eu estou alterando o título. Por isso que a substância está sendo ferida. Embora ambos os títulos materiais estejam unificados por uma instrumentação única da escritura. Noutra ilustração, se pôde semprone, nosso exemplo anterior, reduzir o valor da garantia hipotecária, lembra? Passou de 1 milhão para 500 mil. Diversamente, ela não pode solicitar o aumento in itinere desse valor.
Ou seja, ela roga de início que se registre uma hipoteca indicando-se a garantia de R$1 milhão, embora o título refira maior valor, suponham 2. No curso do processo, pleiteia ela, com inadmitida alteração da instância, que, à luz do título, o valor seja inscrito em R$2 milhões. Isso não pode ser feito. Terá que ser feita uma nova rogação. Ela pode rogar a primeira parte de R$1 milhão, continua com esse direito posicional sobre aquele milhão. O acréscimo terá que ser objeto de uma nova rogação. Isso quer dizer que, se entre mentes houver um outro título que impeça o registro relativo ao resíduo desses R$2 milhões, esse R$1 milhão a mais, esse título tem preferência sobre o acréscimo. Haverá uma série de outras controversas situações a considerar, mas importa aqui observar que não se pode, de maneira absoluta, recusar a possibilidade de o solicitante modificar o fim de sua rogação inaugural. Ele pode modificar em alguns casos. Neste caso, deixemos indicado uma questão de todo interpelante e, de fato, muito conflitiva, a de saber se é possível desistir parcialmente de rogação relativa a registro de permuta de imóveis. Que o possa fazer o solicitante, que seria beneficiário da permuta, não há dúvida. Mas pode fazê-lo que não se beneficie dela? Esse é o tema. Vem a propósito, embora não se refira expressamente ao tema da mudança de finalidade ou objetivo da rogação, um julgado aqui do nosso Conselho Superior da Magistratura de São Paulo. Em votação não unânime, e eu quero dizer que posteriormente a esse caso que eu estou referindo aqui, formou-se votação unânime nessa mesma matéria, e indico o fato de que se tenha a solução adotada por 4 votos contra 3, já aparenta ser bastante para pôr de manifesto a controvérsia desse tema. Admitindo-se, então, a cindibilidade do título material da permuta, implicitamente reconheceu-se possível a mudança de escopo da rogação de seu registro. Aí que está. Porque se admitiu o cindível, se admitiu que se poderia desistir de parte do registro. O voto condutor do acórdão, voto que foi meu, voto de vencedor, por 4-3, como eu disse, invocou o entendimento conforme do Demar Fioranelli, que é meu estimado amigo e registrador aqui do 5º Registro de Imóveis de São Paulo, do saudoso Gilberto Valente da Silva, que foi juiz da Vara de Registros de São Paulo, onde agora está pontificando a doutora Tânia Walli, ao lado da doutora, acolitada pela doutora Aline, do notário Antônio Albergaria. Quem conheceu o Antônio Albergaria? Que tipo fabuloso, que tipo fabuloso. Foi dos poucos, queria contar isso, que teve, assim que promulgada esta nossa mutável Constituição Federal de 1988, o Albergaria, que não era, ele era titular de notas e eu era juiz da primeira vara, portanto não tinha função correcional sobre as notas, ingressou na minha sala aos gritos, no gabinete da primeira vara. Doutor, Vitória de Pirro. Ele queria dizer exatamente que foi o tema que eu, durante todo esse tempo, já quase 30 anos passados, eu vim dizendo. A norma do artigo 236 pode ser puxada de um lado para o outro, ninguém ganhou nada, não está dito nada nessa norma 236. Basta ver, não sei se ouviram ontem, o áudio andou circulando pelas redes sociais, uma respeitável manifestação lá no Egrégio Conselho Nacional de Justiça a respeito dos cartórios. E essa manifestação, volto a dizer aqui, com toda a reverência, nós estamos num ambiente acadêmico, né, eu posso dizer, propõe no fundo, a pura e simples estatização dos cartórios. No fundo é isto. Ou seja, se nós somarmos teto, mais proibição da exclusividade da administração dos cartórios, que está prevista em lei, no fundo é uma estatização. Presta-se um concurso público, nós temos um funcionário público, não será mais administração particular. E isso é possível à luz do artigo 236? Lamentavelmente porque essa norma não diz absolutamente nada. Eu havia observado logo assim, no lendemain da publicação da lei, da Constituição, eu havia dito isso. Eu usei um português lastimável, porque eu criei um neologismo, circiterismo. Não sei por que eu fiz isso.
Já tinha ambiguidade. O neologismo só se cria quando não há palavras. Havia a palavra anfibologia, ambiguidade, eu podia ter usado ela, mas resolvi criar a expressão circiterismo normativo. Circiter, em latim, significa aquilo que é mais ou menos. E eu disse que esse 236 era um propositado circiterismo normativo para deixar que a lei ordinária, que é muito mais fácil de fazer do que uma Constituição, por óbvio, pudesse determinar os rumos que bem interessasse ao legislador de turno. Isso eu disse com todas as letras na altura. Por óbvio, ninguém deu a mínima para o que eu estava falando, e agora estamos colhendo os frutos disso. Estamos num momento em que, com grave risco de fazermos uma estatização por via judicial, com uma compreensão possível, hein? Possível da norma do caput de 236. Não se pode dizer que essa compreensão seja de todo desavessada, mal adaptada à Constituição. Porque pode ler-se o que se quiser nesse 236. Não foi só no caso brasileiro. Sabe que uma das constituições espanholas, há uma confissão expressa da doutrina espanhola no sentido de que ela foi feita propositadamente com ambiguidade. Não só para permitir a aprovação, porque se forçasse uma determinada direção, não teria aprovação da Constituinte, mas porque se deixaria em mãos do legislador futuro resolver mais facilmente o que fazer com as instituições. Isso é propositado. Mas, enfim, não chega a surpreender uma Constituição que desde 1978 teve dezenas e dezenas de emendas. O que ocorre quando se concede a um texto humano um valor mítico e sacral, na verdade, que em rigor ele não merece, não é? E quase sempre nós chegamos ao desrespeito da Constituição. É isto. No espírito dela, pelo menos. Mas eu, que prometo voltar adiante esta questão da permuta, concluo aqui dizendo que o contrato de permuta está no voto. Apresenta quer equivalência de obrigações dos contratantes, quer recíproca dupla função dos bens permutados. Trata-se de imóveis que, sob certo aspecto, esses que são objeto do escampo, objeto material de uma aquisição, mas sob outro simples instrumento de pagamento, ou seja, de preço da aquisição concorrente. E isso levou a que se admitisse a desistência parcial no caso da permuta. Implicitou-se, pelo menos, essa solução. Bom, esta aula pareceu-me francamente de interesse, mas ao mesmo tempo um tantinho complexa. Eu recomendo que aqueles que querem devam estudá-la um pouco, porque ela apresenta muita coisa a que se deve, no estudo, dedicar um tantinho mais de atenção, né? Nós precisamos, às vezes, digerir um pouco as indicações. Façamos, então, agora o nosso sorteio dos livros e esperemos que o nosso mote seja hoje acolhido, não é? Da acepção de pessoas, livrai-nos Deus. E aqui não fazemos acepção de pessoas, mas fazemos sorteio de pessoas. Todos são tratados igualmente. Dr. Alberto Riso é quem é sorteado para a recepção destas primeiras impressões sobre a Lei 13.465, 2017, do desembargador Vicente Amadei, meu estimado amigo e compadre, e dos doutores Alberto Gentil de Almeida Pedroso e Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho. É a doutora Júlia Martins, a quem se destina este tomo primeiro, registro de imóveis, princípios, editado pela Primus. Olha só, uma coisa interessante que eu vou dizer já já. Tomo 2 do Registro de Imóveis Princípios, para o Dr. Mauro Bertocchi. Esse livro, volto a dizer, está sendo agora vendido pela editora Primus por via eletrônica, www.iusnaturale.com.br. E a doutora Mariana Herrera, a quem eu fiz referência há pouco, acaba de ser
destinatária deste Vademecum Cartório 2018, e eu vou pedir que a doutora Laura, que aqui está presente, faça aqui a dedicatória para a doutora Mariana, que é uma competente administradora do Cartório do Boqueirão, onde pontifica a doutora Mônica Maria Dallavec. Eu agradeço a presença de todos aqui, neste dia histórico para o Brasil, e agradeço também a participação de todos que nos assistiram pela via eletrônica. Testemunhando mais uma vez o meu melhor cumprimento ao reitor da Uniregistral, o doutor Francisco Raimundo, que teve, como já disse em ocasião anterior, a imensa generosidade, pouco comum, um altruísmo verdadeiramente, de abdicar da sua posição na reitoria desta Uniregistral, que marcha muito bem durante a gestão do nosso reitor, em favor do Dr. José Renato Nalini, cujo nome dispensa maiores apresentações, meu querido amigo e compadre José Renato Nalini, que a partir agora de meados de abril assume a reitoria desta Uniregistral, dando-lhe então um tom acadêmico que me parece muito relevante, dada a alçada acadêmica deste nosso hoje secretário de Educação de São Paulo, mas que foi Corregedor-Geral da Justiça aqui do Estado e presidente do nosso Tribunal de Justiça. Muito obrigado a todos e aguardemos o fim do dia. E que Deus nos permita reunirmos aqui na próxima semana.